que nós vamos tratar, inspirados pelo Senhor, o temor do Senhor e a integridade do crente. Vamos falar desta ligação preciosa e poderosa do temor com integridade. O que o temor de Deus tem a ver com a integridade, com pureza? Que ligação é esta? A Bíblia vai nos mostrar e nós vamos crescer neste conhecimento e nesta prática também. Diz o salmista, no Salmo 26, versículos 2 e 3 a 7. Diz assim: examina-me, Senhor, e prova-me. Quem pode fazer essa oração hoje no meio do povo de Deus? Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com os homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Que nós também possamos estar com mãos limpas, coração puro, diante de Deus, diante deste altar, porque se o Senhor nos sondar, se o Senhor perscrutar a nossa mente, o nosso coração, Ele vai encontrar, eu creio, hoje, pessoas tementes, pessoas puras, pessoas íntegras, que têm aplicado este conhecimento na sua vida diária. Por isso nós não temos nenhum receio, nenhum medo de fazer esta oração. Sonda-me, Senhor. Vamos falar com Deus nesta hora? Feche seus olhos. Senhor Jesus Cristo, Deus de toda graça, Deus de glória, Deus de poder, Deus soberano, Deus santo, Deus maravilhoso, Deus tremendo, Criador, Todo-Poderoso, Rei que reina, Senhor absoluto da nossa vida, desta igreja, deste ministério, Salvador, único e suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Nós temos a Ti, Senhor. Por isso, nesta hora, nós aqui estamos e aquietamos o nosso coração, Jesus. Levamos os nossos pensamentos presos agora em obediência ao Senhor. Nós nos entregamos totalmente, Jesus, ao mover do Teu Espírito Santo, ao Teu agir. Jesus, Tu és bom, Tu tens algo tão grande para nós. As Tuas manifestações, Senhor, são sem medida, são infinitamente mais do que nós pensamos, Senhor, do que nós temos Te pedido, do que nós podemos imaginar. Jesus, nesta noite, a Tua presença é tão perceptível, Jesus. A quietude entre nós, a paz. Ó Jesus, há um cicio suave, para que a gente possa ouvir a Tua voz com nitidez, com clareza. Porque aqui está um povo que não segue mais outras vozes, Senhor. Aqui está um povo, Jesus, que espera, ansioso por Te ouvir, Jesus. Ó Deus, para aprender de Ti, para colocar a vida, Senhor, no Teu ensinamento, na Tua palavra. Jesus, nesta noite, Senhor, Tu que sondas os corações, as mentes, oh Jesus, que Tu possas encontrar aqui, Jesus, corações puros, pessoas que têm levantado as mãos limpas, puras, que ao redor do Teu altar estejam, Senhor, os que são íntegros, os tementes, Jesus. Mostra-nos, Pai, mostra-nos a ligação entre o temor e a integridade do cristão, Jesus. Ensina-nos, Pai, a viver neste século 21, século corrompido, no meio de pessoas corrompidas, no meio de uma geração corrompida, Jesus.
Ó Deus, pessoas que não têm temor diante dos seus olhos. Ensina-nos a viver, Senhor, de forma a testemunhar do teu poder, da tua glória, da tua graça, das tuas virtudes, do teu caráter, Jesus. Queremos verdadeiramente brilhar como luz neste mundo, temperar esta terra, ó Deus, na medida certa com o sal celestial, Jesus. Portanto, Senhor, ensina-nos a viver este temor, para usufruirmos dos seus benefícios, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E toda a igreja diga amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sinto muito a presença de Deus aqui. Deus está aquietando o nosso coração nesta noite, amém? Cuidando de nós, amém. Obrigada, pastora. Meus irmãos amados, novas criaturas em Cristo Jesus, salvos, redimidos, regenerados, transformados pelo poder do Espírito Santo, irrepreensíveis, santos, chamados para a paz, herdeiros de Deus, tementes do Senhor. Temer a Deus e amá-lo, nós já vimos que não são atitudes contraditórias, mas são inseparáveis. Eu quero lembrar aqui uma afirmação que eu fiz no culto de domingo, próximo passado, que foi dita como uma conclusão de um grupo de teólogos, os mais importantes do mundo, aqueles teólogos que formam as sociedades bíblicas internacionais, aqueles teólogos que traduzem a Bíblia para idiomas que ela ainda não foi traduzida, para dialetos. Aqueles teólogos que fazem as anotações nas Bíblias do mundo inteiro, eles concluíram o que Deus verdadeiramente nos tem revelado, que o temor do Senhor é o pré-requisito para a obediência, é o acompanhamento do amor. Então, sem temor, é impossível obedecer totalmente a Deus. Se obedece aqui, se tropeça ali, se obedece tal preceito, mas se desobedece aquele outro. Sem o temor de Deus, não há como obedecer plenamente ao Senhor. Como também sem o temor do Senhor, é impossível amar da forma que a Bíblia ensina a amar e da forma que a Bíblia manda amar. As pessoas normalmente amam, mas é um amor que costuma ser muito parcial também. As pessoas amam quem lhes interessa. Normalmente as pessoas amam quem lhes ama. Normalmente as pessoas amam aqueles que elas esperam receber amor também. E essas mesmas pessoas, às vezes, falam tanto de amor, mas elas só conhecem ou só praticam aquele amor de macaco. Você sabe que amor de macaco é aquele que você tem quando vai aos jardins zoológicos. Você fica ali em frente à jaula dos macacos ali, normalmente eles ficam soltos num lugar, de árvore em árvore, e o povo fica lançando comidinha para os macacos, né? Você, em alguns zoológicos no mundo, você recebe alimentos, frutas, bananas, para você mesmo entregar aos macacos, amendoins, algumas coisas. E os macacos estão ali, fazendo graça, pulando de galho em galho, enquanto você está oferecendo alguma coisa a eles. Mas a hora que acaba aquilo que lhe dão para oferecer, a hora que termina o estoque de banana, a hora que termina o estoque de amendoins, esses macacos te dão as costas. Alguns deles aprenderam até a fazer gestos feios. Esse é o amor de macaco, é aquele amor que eu te dou alguma coisa enquanto você também me dá alguma coisa. A hora que você não tem nada para me oferecer que me interesse, então eu viro-lhe as costas. Muitas pessoas falam deste amor, e falam do amor bíblico, do amor de Deus, mas é este amor de interesse, este amor que não sabe suportar todas as coisas, não sabe ultrapassar as barreiras, não sabe conviver com diferenças, não sabe se submeter, não sabe obedecer. E este amor, o bíblico, sem o temor do Senhor, é impossível. Por quê? Porque o temor do Senhor é um pré-requisito para a obediência e também é o acompanhamento do amor.
Nós temos visto toda a Bíblia Sagrada permeada da doutrina do temor do Senhor. Nós já vimos aqui, de Gênesis a Apocalipse, vários textos mostrando esta doutrina, que não é uma doutrina ligada à lei de Moisés ou à graça trazida por Jesus Cristo, mas é uma doutrina bíblica no sentido mais profundo e amplo do coração de Deus. Porque Deus diz que o temor é o princípio de tudo. Então, se nós queremos obedecer a Deus e a obediência traz resultados, e é o nosso dever, nós precisamos aprender o temor. Se nós queremos fazer qualquer coisa para agradar a Deus ou para dar a Deus, para isto ter significado e Deus receber e aceitar, é preciso aprender sobre o temor do Senhor. Se nós queremos cumprir o mandamento em que todos os outros se resumem, que é amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos, nós precisamos aprender sobre o temor do Senhor. Então, qualquer coisa na vida de um cristão, para ter significado, para ter sentido, para Deus receber, para Deus verdadeiramente aceitar, para ser do jeito que Deus quer, não um louvor meia boca, uma adoração, como o homem pensa que pode adorar, uma obediência do jeito que se pensa que pode ser, ou um amor do jeito que o homem imagina, o tipo amor de macaco. Mas para ser legítimo, precisa ter como base, como pré-requisito, o temor do Senhor. Então, a Bíblia Sagrada está permeada desta doutrina do temor, cheia de admoestações, de encorajamento, de chamadas de atenção, de conselhos. E a gente vai lembrar, eu gosto dessas duas que estão mais recentes na nossa mente, que é Eclesiastes 12:13, que diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é. Então, se a gente falar de amor, a suma é. Se a gente falar de oferta, a suma é. Se a gente falar de dízimo, a suma é. Se a gente falar de perdão, a suma é. Se a gente falar de adoração, a suma é. Se a gente falar de louvor, a suma é. De tudo que se tem ouvido. Se a gente falar de família, se a gente falar de cristianismo, se a gente falar de reforma, se a gente falar da graça, se a gente falar de uma doutrina bíblica, da predestinação, da eleição incondicional, qualquer coisa que a gente fale, se a gente falar de salvação, sobre seguir a Cristo, sobre ser a sua imagem e semelhança e viver com Cristo, sobre caráter, se a gente falar de juventude, se a gente falar de casamento, se a gente falar de filhos, se a gente falar de relacionamento, se a gente falar de saúde, se a gente falar de manifestação do pacto na cruz, se a gente falar da nossa herança consumada na cruz, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Amém? E Miqueias 6:9 diz assim: a voz do Senhor clama à cidade. Então, no mundo há muitas vozes. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele disse assim: olha, no mundo há vários tipos de vozes. Todas elas com sentido, com uma direção, significado. Mas todas as vozes não são a voz de Deus. Nós precisamos identificar a voz de Deus. A voz do Senhor clama à cidade. Deus está clamando. Que cidade? A cidade santa. A cidade formada pelos eleitos de Deus, pelos salvos. E a verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Quem fala de sabedoria, quem fala do temor como o princípio de tudo, a suma de tudo que se tem ouvido, é o Senhor. E Ele está fazendo a sua voz chegar até você, até mim. Está fazendo chegar a uma tribo. Que tribo? A tribo Cristo Vive está ouvindo isso, em nome de Jesus aqui, graças a Deus. Então Ele diz, é verdadeira esta sabedoria, porque é Ele que está falando. Temer-lhe o nome. Então, não estamos brincando aqui de pregações, de fazer séries sobre temor. Nós estamos aqui ouvindo a voz do Senhor, porque Ele está clamando a nossa cidade. Eu faço parte, de um povo que vai viver a eternidade. Mas enquanto eu estou aqui na terra, Ele me juntou com um povo que forma a família de Deus, e parte desse povo sobre a terra, Ele juntou na Cristo Vive de São Paulo. Então, o que Deus tem clamado aqui, é que a gente entenda a verdadeira sabedoria, que é temer o seu nome, e prestar atenção naquele que está falando sobre isso. Então,
temor, de tudo que nós temos estudado, e já nós vamos completando 2 meses de todos os cultos falarmos sobre aspectos do temor. Nesse sentido, do que Deus quer nos ensinar, o temor indica reverência submissa e não pavor, não medo. Então, rejeitar esse respeito profundo que inspira obediência, esse respeito profundo que acompanha o amor, é preferir escolher o próprio caminho e desviar-se do caminho de Deus. E nós também temos visto por que Deus, afinal de contas, escolheu esta época do ano para nos revelar a respeito desta doutrina bíblica do temor do Senhor. Porque Deus é um Deus de resultados, amados. Deus não é um Deus de lenga-lenga, Deus não é um Deus de, desculpa eu falar assim, né, daquelas aulas que a gente tem às vezes na escola, na faculdade, que você tem uma matéria lá que você fala, o que eu vou fazer com isso? Parece que não serve para nada, né? E o mundo usa uma expressão assim, parece que é só encheção de linguiça. Alguém já ouviu isso daqui? Na escola a gente falava, acho que não é mais moderno isso, né? Do meu tempo, tá certo? Ou usa isso hoje ainda? Mais ou menos, né? Então, tá, me substituam, tá? Para eu ficar modernosa também, tá, meninas? Me explique o que vocês falam hoje sem encheção de linguiça. Encheção de linguiça porque é um negócio que faz, e faz de novo, e parece que aquilo lá não tem muita função, não tem muito significado. Deus não quer pregações, amados, que sejam enfadonhas e que não tenham significado. O nosso Deus é um Deus de resultados. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. Quando Deus disse, as coisas, se você fizer desta forma, o objetivo de fazer desta forma é este final, isto vai acontecer, isto acontece. Então Deus é um Deus claro, um Deus preciso, um Deus cheio de planejamento perfeito, que nada falha, não tem nada desconectado, nada que não seja sincronizado na mente de Deus, está tudo certo. Então, se Deus nos traz este conhecimento, uma série longa sobre este princípio bíblico, que é o princípio, o temor, é a suma de todas as coisas, enfim, é porque Deus, na verdade, Ele tem benefícios com este conhecimento. Você se recorda de Oséias 4:6? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Eu creio que muitas coisas na nossa vida que podem ter sido destruídas ou não terem saído como nós esperávamos que saísse, foi talvez por causa da falta deste conhecimento, deste temor do Senhor, deste princípio, que parece que temer a Deus é um negócio assim meio amedrontador, e agora nós estamos entendendo que não é nada disso. Que é uma reverência total, um submetimento incondicional. É você se lançar totalmente nas mãos de Deus, se entregar sem reservas, dizendo, é assim, é assim. Eu fazia isso até agora. Eu fiz isso durante 50 anos. Não é assim, Senhor? Eu sou bastante homem, bastante mulher, bastante cristã, bastante temente a Deus para dizer, está errado, começo a fazer certo a partir de agora. Por quê? Porque Ele quer que eu tenha os resultados que Ele preparou para a minha vida quando eu faço do jeito dEle. Então, os resultados prometidos a quem teme ao Senhor são bondade, você experimenta a bondade de Deus, riquezas, no plural. Então, a parte da riqueza, e riqueza não é só dinheiro, logicamente, mas de você se sentir plenos, você se sentir absoluto, você se sentir provido, você se sentir feliz, você se sentir preenchido em todos os níveis, em todas as áreas. Isso é promessa para os tementes. E financeiramente também, porque nós cansamos de ler aqui versículos, eu não cansei, uma expressão, não é? De versículos que falam sobre prosperidade para a tua casa, para os teus filhos, para a tua descendência, que o Senhor provê, que o Senhor vai dar abundância. Então ele fala aqui de riquezas, honra. Quem é que não quer hoje experimentar a bondade de Deus nesta terra? Quem é de nós, amados, que não quer a manifestação das riquezas, da plenitude de Deus? Quem de nós não quer a honra nesta terra? Você ser honrado pelo seu trabalho, você ser bem pago pelo que você faz, você ser reconhecido naquilo que você faz, naquilo que você é. Você ser visto, acima de tudo, como um testemunho vivo
de Deus nesta terra, como um filho de Deus, como um abençoado. Você ser honrado onde você andar, dizer, ali vai uma pessoa fiel, íntegra, ali vai um homem verdadeiro, ali vai um marido exemplar, ali vai um filho que é obediente aos seus pais, ali está uma família harmoniosa, ali vai gente que tudo que põe a mão prospera. A honra de Deus, amados, nós todos queremos, é direito nosso. E satisfação, prazer. O nosso Deus é um Deus que no resultado final que Ele nos promete, se é saúde para você gozar da saúde, para você ter prazer. Se Ele promete riqueza, é riqueza para você usufruir com prazer. Se Deus te promete uma família feliz, uma família plena, uma família harmoniosa, é para você ser feliz em família, ter prazer na família. Se o Senhor lhe promete um lar, é para você quando chegar em casa ter prazer no seu lar. Se o Senhor lhe promete um emprego digno, uma vida profissional saudável, próspera, é para que você faça aquilo que Ele lhe deu como dom, que Ele lhe capacitou a fazer, que você desenvolveu, e você tenha prazer no seu trabalho. Se Ele promete que é de direito seu receber por aquilo que você faz, ter um salário digno, um salário justo, ser reconhecido, é para você ter prazer na hora de você pegar o seu resultado, o seu salário, o seu prolabore. Você está compreendendo? Então Deus quer que você tenha satisfação, amado. Que você viva com prazer. Agora, isso é o resultado final. Sempre tem uma premissa. Ele diz assim em Provérbios 22:4. O galardão, o presente, o prêmio da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Riquezas e honra e depois viva. Viva com prazer, desfrute plenamente disto. Agora tem um princípio. O presente vem quando há humildade, quando há temor do Senhor. Então, a pessoa sábia, ela é descrita na Bíblia Sagrada como alguém que reconhece, alguém que confia e que se entrega ao entendimento de Deus. Olha, se Deus está lhe fazendo entender a respeito de alguns aspectos, então se entregue a isso. Se Deus está falando, é assim. Não lute contra, não fique com dúvidas, com interrogações. Aí vem alguém, uma voz que não é a voz de Deus, fala, para que essa palavra? Não tem nada a ver isso. E você fala, realmente não tem nada a ver. Amado, os tementes não questionam Deus. Os tementes não dizem que não tem nada a ver, que não é a hora para se falar aquilo. Deus é soberano. Ele sabe a hora de falar, Ele sabe a hora de lhe ensinar, Ele sabe o que você precisa. Todas as vezes que você entra por aquelas portas, o Senhor já lhe traz, porque Ele sabe das suas necessidades. A palavra, quando Ele me inspira, é para você ser beneficiado dela. Então não venha com resistência, não venha com condições. O presente da humildade, seja humilde. Às vezes, amados, Deus tem uma mensagem e 1% dessa mensagem é para mim. Glória a Deus. Mas não existe uma mensagem que eu saia daqui sem que ela seja para mim. É lógico que às vezes alguém diz, hoje Deus falou, foi tudo para mim. Eu sempre digo assim, foi tudo para mim também. Porque se necessariamente naquele momento eu não estou vivendo uma situação específica daquela que Deus está mostrando do altar, com certeza eu já vivi e aquilo está me dando entendimento, me dando paz, me fazendo compreender desígnios e propósitos de Deus, ou eu vou viver. E Deus está fazendo um tratamento preventivo à minha vida, já me avisando, já me preparando, já me ensinando como passar por certas situações, não é? Então assim, é para você. Se você está aqui nesta noite, essa palavra é para você, meu amado. Deus lhe trouxe para cuidar de você. Ele ama você. Ele tem algo grande para a sua vida. Seja humilde. A sabedoria, ela se torna evidente quando o crente vive uma vida marcada por pureza, paz, gentileza, espírito conciliatório, misericórdia e bons frutos, imparcialidade, quando não há fingimento. Amado, quando uma vida é assim, quem olha diz, aquela pessoa é sábia. Quando a pessoa vive o contrário disso, quando ela não é pura,
que você percebe um monte de malandragem, sabe? Um monte de segundas intenções. Quando você olha uma vida, e aquela vida não tem paz. Ela é grosseira, ela não é gentil. Ela é áspera. Quando ela não tem um espírito conciliatório, ao contrário, ela é de divisão, ela é de briga, ela é de contenda, ela é de fofoca. Quando não há misericórdia naquela vida, há dureza, há juízo, há julgamento, há condenação. Você não vê frutos bons nenhum. É uma pessoa totalmente parcial. Se falam isso, ela é daqui. Se falam daquilo, ela é dali. Ela vai para onde falarem mais alto ou lhe oferecerem coisa melhor. Quando você vê fingimento, máscara, amado, isso mostra que esta pessoa é tola, é nécia, não tem nenhuma sabedoria. Logo, não tem temor do Senhor. Parece-me que falar nos dias de hoje em pureza, gentileza, espírito conciliatório, imparcialidade, é totalmente fora de moda. Parece, soa estranho. Ninguém está falando sobre isso, ninguém está pregando sobre isso. E eu creio nisso, né? Que todos, ou quase todos, mas eu queria aqui incluir um grupo grande, um número grande de crentes. Hoje a maioria das pessoas quer levar vantagem em tudo. As pessoas querem tirar um proveito, amados. Elas vão na igreja se elas forem ganhar alguma coisa. Eu tenho dito aqui. As pessoas não vão a um culto para cultuar a Deus. Elas vão num culto para receber bênção. As pessoas querem tirar proveito. Elas têm amizades com algumas pessoas se elas ganharem alguma coisa com isso. Se aquilo for trazer algum benefício. Elas aceitam certas coisas se aquilo tiver alguma recompensa. Não se importam se ofendem a alguém, se maculam o seu testemunho diante dos homens e diante de Deus. Infelizmente, não é só o mundo ímpio que está vivendo desta forma. Muitos cristãos estão assim. Se tiver que levar vantagem, vão fazer qualquer coisa para levar vantagem. Ou não tem cristão, crente em Jesus, que puxa o tapete do outro. Que fala mal do outro para ocupar exatamente o lugar ou a posição do outro. Que às vezes divide os melhores irmãos ou até pessoas da família, porque tem ciúme, porque tem raiva, porque gostaria de estar no lugar do outro e não pode. Então, se eu não posso ter aquilo que ele tem, ou uma família igual, ou um benefício igual, então ele também não vai ter. Mas integridade, que é o tema de hoje, é uma virtude que deve existir e deve se manifestar na vida daqueles que foram lavados no sangue de Jesus Cristo. Virtude esta, chamada integridade, que também tem que existir na vida daqueles que foram libertos do império das trevas e transportados para o reino de Jesus Cristo. Virtude esta que deve existir na vida daqueles que agora estão crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Na vida daqueles que estão sendo transformados de glória em glória, a imagem de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Está falando com você? Quem aqui foi lavado no sangue de Jesus? Quem foi liberto do império das trevas? Quem foi transportado para o reino do amor de Jesus Cristo? Quem foi redimido? Quem é templo do Espírito Santo? Quem está sendo desenvolvido pelo poder do Espírito Santo através da palavra para ficar mais parecido com Jesus? Então, amado, a virtude que tem que haver na sua vida também é integridade. Diga integridade. A verdadeira integridade, ouçam, é um atributo do caráter. Então, muita gente não é íntegra, e ser íntegra nos dias de hoje é uma coisa cada vez mais rara. Por quê? Porque tem falha de caráter. É triste dizer, mas eu tenho descoberto cristãos que têm falha de caráter. Que você vê ausência de integridade. A verdadeira integridade é um atributo do caráter. É uma realidade na vida do cristão. É uma realidade interior, que se refere à singeleza do coração, à singeleza da mente. Integridade tem a ver com os pensamentos de uma pessoa. Integridade tem a ver com os sentimentos de uma pessoa. Com a singeleza, com a pureza.
interna, interior. A verdadeira integridade, ela desenvolve um caráter imaculado. Esta pessoa se dedica a um código moral exemplar. Eu queria que você soubesse, o íntegro, ele tem uma vida exemplar. Se o Senhor encontrar íntegros na terra, amado, se o Senhor hoje encontrar íntegros no meio do seu povo, Ele está prometendo galardão, prêmio. Sabe que hoje prêmio é uma coisa assim, o prêmio vai para aquele que é o campeão, o vencedor, o que sobressai, o que passa nos testes, o primeiro lugar. O povo assiste aí o The Voice. E quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Ídolos e outras competições mais gostosas de ver. E nós ficamos ali, só um vai levar o prêmio. O Senhor tem procurado, no meio de tantas pessoas salvas, lavadas no seu sangue, remidas, Ele tem procurado tementes, que sejam íntegros, porque o galardão é grande, amado. O prêmio é grande. Ele tem honra para este tipo de pessoa. Ele tem riquezas. Ele tem prazer, satisfação, vida abundante. O modelo bíblico de integridade é marcado por algumas características distintas. Se você quiser agora me acompanhar nessa segunda parte da mensagem, você vai entender quem são de fato íntegros nesta terra. Porque tem características muito específicas. Vamos ver algumas características da integridade. Eu selecionei apenas algumas, porque tem tanta coisa boa sobre integridade, cujo princípio é o temor, mas aqui nós estamos falando a um povo de tementes, não de dementes, de tementes. Não troque uma letra que muda tudo. Tementes. E este povo de tementes do Senhor são aqueles que estão desenvolvendo um caráter, a semelhança do caráter de Cristo. Então, a integridade deve ser uma marca. E ela tem algumas características bíblicas. Primeira delas que eu separei, a integridade tem como característica, na vida de uma pessoa, atos inocentes. Até quando a pessoa erra, porque quem não erra? Todos nós erramos. Até quando se comete um erro, não foi premeditado, não foi pensando em errar, não foi querendo errar. Até os erros na vida de um íntegro, eles quando acontecem, eles são o quê? Inocentes. Eu não vou ler toda a história, mas você se recorda que na Bíblia tem uma passagem em que Abraão apresenta Sara, sua mulher, para um rei, como se fosse irmã dele, porque ele tinha muito medo, né, de morrer, e, enfim, então ele disse, eu vou falar que é minha irmã. Só que o fato dele ter mentido, que Sara era irmã dele, fez com que o rei tomasse Sara para ele. Já que era irmã, não tinha dono, o rei tomou para si. Só que o rei não fez isso por mal. E você lembra desta passagem? O rei sonha, e Deus fala com aquele rei em sonho. E eu separei só um pedacinho do versículo, que diz assim, em Gênesis 20, versículo 5. Com sinceridade de coração, e na minha inocência, foi que eu fiz isso. O rei se justifica para Deus. Quando Deus diz, você vai tomar por mulher, uma mulher que é casada, ela não é irmã de Abraão, ela é mulher dele. E ele diz, ai, Senhor. Aí ele se justifica. Como os íntegros fazem? Não levam uma situação adiante porque está no meio do caminho. Ele podia dizer, problema dele. Ele quis dizer que era irmã dele, agora dançou. Abraão dançou. Deus disse, não cometa este pecado, não faça isso. Mas ele justificou para Deus. Quantas vezes, amados, nós também temos situações que nós erramos na nossa vida. Nós cometemos coisas que foram indevidas. Não devíamos ter falado, não devíamos ter feito aquilo. Mas não é justificar, não é colocar a culpa em outra pessoa. É simplesmente você falar como você está naquela situação. Que foi como o rei disse para Deus. Ele disse, com sinceridade de coração e na minha inocência,
foi que eu fiz isso. Às vezes é tão difícil um irmão ir pedir perdão a outro. Às vezes é tão difícil uma pessoa perdoar outra. Seria tão simples se aquele que cometeu o delito, ele assumisse. Às vezes, que fez mesmo. Fez porque a carne enganou, a carne iludiu, porque ouviu outras vozes. Mas que às vezes também, nesta circunstância, tivesse esta, disposição de chegar e falar para outra pessoa: olha, eu errei, eu sei que eu errei. Porque ele estava errado. Mas com sinceridade de coração, foi na minha inocência que eu fiz isso. Me perdoa, Senhor. Então o que é para eu fazer? Como eu desfaço isso? Sempre vai ter uma maneira. Deus vai sempre nos ajudar. Quando Ele encontrar integridade na vida do seu povo, Ele sempre vai ajudar a sair de enroscadas, de situações difíceis. Quem está entendendo? Amém. Uma outra característica da integridade é a consciência limpa. Como é bom, amados, você chegar na sua casa, tomar seu banho, jantar ou não jantar, ou trabalhar ou não, mas na hora que você cair na cama e fechar os seus olhinhos, você dorme o sono do justo. Como é bom ter consciência limpa. Como é bom olhar no olho de quem quer que seja, sem precisar fechar, os olhos, baixar o farol. Tira o farol alto para o farol baixo. Tem uns que já estão com a lanterna. Por quê? Porque se você tem a consciência limpa, podem estar falando o que quiserem a seu respeito, podem ter feito intriga, podem ter colocado seu nome aí num lamaçal, num tremedal de lama, não importa. Se você tem a consciência limpa, a Bíblia Sagrada diz que os íntegros, eles são preservados, eles são justificados. Olha o que diz Atos 24:16. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura. Tem que se esforçar. Por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos... Então se esforce. Tenha uma consciência pura. Não pense mal. Não pense além do que convém. Não tenha sentimentos enganosos no seu coração. Ah, bispa, mas a pessoa fez e aconteceu. Às vezes você está ali, se remoendo. A pessoa não está nem aí com você. Ela está vivendo a vida dela. Mesmo que tenha errado com você, é você que vai ficar doente, é você que não vai dormir, é você que está ansioso, é você que começa a pecar, porque você começa a alimentar alguns pensamentos e alguns sentimentos que não são puros diante de Deus, e nem diante dos homens. Então se esforce. Começou a pensar mal de alguém, começou a ter um sentimento estranho por alguém, tira isso, se esforce por ter uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Às vezes a gente ouve coisas, vê certas situações e você começa a alimentar certos pensamentos. Não deixe, amado. Isso aqui é um sofisma. É o inimigo começando a trabalhar para criar uma fortaleza, dividir e te prender. Para você não ser uma pessoa íntegra. Os íntegros se esforçam por ter consciência limpa, consciência pura. Hebreus 13:18 também diz: orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência. Você hoje tem que estar persuadido aqui pela palavra, pelo Espírito Santo, de ter boa consciência. Pensar coisas justas, sentir coisas corretas, tá bem? Deitar tranquilo, com consciência limpa. Estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Nós queremos viver condignamente. Se alguém está vivendo indignamente, problema da pessoa. Nós continuaremos nos esforçando e desejando em todas as coisas viver condignamente. Isso significa dentro de casa, no trabalho, em relação às finanças, dentro da igreja, nos relacionamentos, tanto com cristãos como com não cristãos, nos negócios, na relação com dinheiro, não é? Então, vamos orar, amados, para que haja integridade. Para que haja um condigno viver, um condigno proceder. Vamos desejar isso ardentemente. Terceira característica da integridade: temor a Deus e oposição à cobiça. Você pode desejar prosperar. É direito isso. Deus fala que você tem que almejar coisas boas. Você pode querer melhorar, mudar de patamar de vida. Não é nenhum pecado isso. Agora, cobiça. Cobiça é pecado.
Cobiça é desejar ter por ter, é desejar ter a qualquer preço, a qualquer custo, é desejar ter o que o outro tem, é desejar estar onde o outro está, é queimar etapas, é fazer qualquer coisa para obter aquilo que se quer. Cobiçar não é um desejo lícito, gostoso. Cobiçar é meio que invejar, é um desejo ilícito. Então o temor a Deus e a oposição à cobiça, né? Eu não quero mexer no que é do outro. Tem gente que cobiça, que acaba fazendo coisas ilícitas para obter aquilo que está cobiçando. Ou se une a pessoas erradas para chegar lá onde quer chegar. Tem que ter temor a Deus. Tem que ter integridade. Olha o que diz Êxodo 18, 21. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Quer dizer que há homens de mentira. E aqui não é o homens de mentira no sentido pejorativo. Homens de mentira que não têm o quê? Verdade na vida. Não são tementes. O que mais que diz a palavra? Que aborreçam a avareza. Então Deus não quer para nenhuma posição de destaque, para dar honra. E aqui era para liderar as famílias do povo de Deus, né? Para ajudar Moisés. O Senhor mandou procurar ali homens capazes. Então é para estudar, é para orar por entendimento, por inteligência, por sabedoria, não é? Pessoas que saibam fazer as coisas como devem ser feitas. Que se dediquem, que sejam capazes. Tementes a Deus. Homens de verdade. Quer dizer, pessoas que sejam a favor da verdade. Que aborreçam a avareza. Então, para ser líder, não pode ser avarento. Para ser exemplo para uma família, para um rebanho, não pode ser mão de vaca, desculpa o termo. Olha, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. O que é isso? Honra, riquezas, satisfação. É Deus premiando, é Deus exaltando, mas começa o quê? Com virtude. Que virtude? Integridade, temor do Senhor. Então, é importante, Deus hoje continua procurando homens e mulheres que sejam capazes, tementes a Deus, homens e mulheres de verdade, que aborreçam a avareza, que não sejam mesquinhos, para exaltar, para glorificar, para fazer reinar em vida, para dar a honra que Ele quer dar, para premiar nesta terra. Quarta característica da integridade, conduta inatacável. Olha que palavra que eu botei aí. E retidão. O que é uma conduta inatacável? Não pode ser atacada. Pode se levantar calúnia. Pode se inventar coisas. Mas quando você analisa a vida, não tem nada que a denigra. Não tem nada que a desabone. Você está entendendo? Nada. O cristão em graça deve ter uma conduta inatacável. Alguns foram embora desta igreja porque não suportam esta palavra, porque esta palavra faz as máscaras caírem, e se a pessoa não quiser ser íntegra, ela vai continuar com as coisas da falta de integridade, da falta de temor, e são pessoas que não têm uma conduta inatacável, elas precisam se retirar. É bom que todos saibam, amados. Aqui se ensinam não, o que passa disso vem do maligno. Está ouvindo, Lourdes? Esta é a verdade. As pessoas que depois de alguns anos plantadas aqui por Deus, têm a chance de ouvir esta palavra que transforma, que edifica, que dá herança, que molda o caráter, que dá integridade, que tira do monturo e põe sentado entre os príncipes. Se a pessoa não se entregar, se a pessoa não se lançar, se ela não abrir mão da sua carnalidade, se ela não quiser ter o seu caráter moldado ao caráter de Cristo, para que seja desenvolvida integridade, chega uma hora que essa palavra desnuda tanto, mostra tanto, porque nada fica em oculto que não venha a ser revelado, que a própria pessoa não consegue mais conviver com ela própria dentro de um ministério tipo nosso. E aí ela vai embora. Porque ela não tem uma conduta que ou possa ser inatacável. Percebe, diaconisa Rosiana? A
A conduta é atacável. A conduta é falha. Não é porque falhou uma vez. Porque falhou uma vez, o cair é do homem, o levantar é de Deus. É porque ano após ano continua mentindo, continua extorquindo, continua adulterando, continua bebendo, continua fornicando, continua fazendo de conta, continua. E aqui não dá para ficar, amado, fazendo de conta. Não dá. Na graça eu aprendi isso há 20 anos. Quando eu ouvi a primeira coisa, na graça as máscaras caem. Eu pensava, o que é isso? Hoje eu sei bem. E aí a conduta, ela não está mais inatacável. Nunca foi inatacável. E a retidão então? Anda por cada caminho torto. E aí na graça todo mundo vê. Está tudo torto. O fato não é estar tudo torto, o fato é não querer arrumar o que é torto. E andar pelo caminho reto, pelo caminho que é direito. Ou quem de nós aqui não chegou andando torto? Com coisas inaceitáveis. Até com conduta atacável. Mas nós nos deixamos moldar pelo Espírito Santo através da sã doutrina, da graça de Deus. O nosso caráter foi sendo talhado. Nós fomos transformados de glória em glória à imagem de Cristo. Nós quisemos ter as virtudes de Cristo. Nós quisemos ser luz para o mundo. Agora tem um grupinho que é luz apagada. É lampião de gás quando o gás acabou. São as virgens nécias, tolas, que não puseram o óleo para a lâmpada. Não tem nada para... Conduta inatacável e retidão é uma virtude, é uma característica de uma virtude chamada integridade. Os íntegros não têm medo de nada. Pode atacar o que quiser, prove. Pode mentir, caluniar o que quer, prove. Não tem. Não tem. Então tem que se calar. Olha o que diz a palavra em Jó 2:3. Perguntou o Senhor a Satanás. Veja que esta coisa de uma conduta que seja atacada, que é falta de retidão, tem a ver com o diabo. Perguntou o Senhor a Satanás. Observaste o meu servo Jó? Eu imagino hoje se Deus fizesse essa pergunta para Satanás. É que Satanás foi banido da presença de Deus. Não tem mais como acusar os irmãos diante de Deus. Mas eu imagino, sabe, diaconisa Carol, se de repente Deus falasse, observaste o meu servo X? Observaste a minha serva Z? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Jó era uma pessoa que não tinha feito nada de errado. Estava sendo consumido sem uma causa justa, sem uma causa que justificasse aquilo que ele estava vivendo. E mesmo em meio a toda dor, a toda perda, aquela vida miserável, aquela vida cheia de tragédia, aquela vida, sabe, que não era vida, aquela vida que se arrastava, o Senhor diz, olha para o meu servo, homem íntegro, homem reto, homem temente, que se desvia do mal, apesar de estar vivendo como está. Como os crentes hoje são fraquinhos. Tem uma lutinha, tem uma coisa, já se envolve para fazer uma aliança escura e escusa. Mulheres que passam dos 30 já começam a vacilar. Ai, sabe como é que é, né? Eu vou pegar o primeiro que aparece. E o diabo sabe das carências, e aí já põe logo um energizado pelo inferno. E vice-versa também. Não é? Amados, aqui tem uma virtude de quem é íntegro. Esse homem aqui viveu o que viveu, mas você sabe o fim da história. Ele recebeu riquezas, honra, satisfação, prazer, restituição, tudo, glória, tudo de Deus. Você vai receber riquezas, honra, satisfação, prazer, glória, tudo de Deus, mas seja íntegro. Mesmo passando pelo vale da sombra da morte, não mude nada.
da sua integridade, do seu caráter. Porque Deus está de olho em você. E o diabo também. Ele pode me tocar? Não, mas ele pode lhe acusar. E ele é o acusador. Ah lá o crente. Ah lá a crente. Ah lá o que ela está fazendo. Nós não somos do lá. Se alguém tiver que falar vai falar, olha lá a integridade daquele homem, olha a integridade daquela mulher. Olha a honra de Deus na vida daquele servo, daquela serva de Deus. 5. Ai, acabou meu tempo. 5. Característica da integridade. Honradez. A pessoa tem honra. Antigamente dizia lá que o valia mais do que o quê? O pelo do bigode. Não era assim? Os nossos avós diziam isso. Valia mais do que um documento. Uma assinatura, a palavra. É ruim hoje ainda a palavra, hein? Pessoa da palavra, daqui a pouco, que palavra? Mas você disse, eu? Ah, mas você sonhou, você falou que você ia. Eu não. Ah, é mesmo, eu falei, eu me esqueci. Não deu. Não, estou no coral. Sou coralista. Fácil, ensaio só quarta-feira, pastora. É bico. Quando eu estava lá na Batista, era aquele monte de ensaio. No coral da USP, eram 5 horas de ensaio no coral da USP. Aqui, quarta-feira, leve, suave. É a graça de Deus. Estou junto. Está faltando há 2 meses, não te avisou, né, pastora? Cadê o bigode? Já era. Honradez. Palavra. Caráter. Integridade. Salmo 7, versículo 8. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Olha, eu definitivamente creio, pastora Camila, que tem gente que não pode ler esse salmo. Você concorda? Imagina se alguns aqui, que o bigode já foi há muito tempo pro lixo, a palavra então não tem mais nada. Até a assinatura de documento já era. Nem registrado em cartório 3 vezes, 3 pulinhos. Né, doutor Hilton? Você deve saber bem que hoje nem documento assinado o povo está honrando. Deve ser grave a história também. O Senhor julga os povos. Aí o salmista diz assim, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Nós vamos hoje fazer esta afirmação aqui, para a glória do Senhor. Eu sei que Ele tem encontrado aqui homens e mulheres honrados, íntegros, em nome de Jesus. 6ª característica da integridade, distância do que é vergonhoso, enganoso ou astucioso. Amado, é vergonhoso? Tô fora. Pensa alguma coisa que é vergonhosa. Pensa aí, só você. Não precisa falar não, que essas coisas a gente nem fala. Pensa. Pensou uma coisa vergonhosa? O que você tem que fazer dela? O quê? Distância de quanto? 50 centímetros. Distância total. Pensa alguma coisa enganosa. Mentira. Engano. Distância. Astuciosa. Uma coisa que tem uma segunda intenção. Que tem algo por trás. Que não está claro. Distância. Estou fora. Isto é integridade. Segundo aos Coríntios 4:2 diz, pelo contrário, olha Paulo dizendo, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Tem coisas que estão meio ocultas, são tão vergonhosas que não dá para as pessoas trazerem, fazem escondido, nas alcovas. Reuniões secretas. Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Olha, só um homem muito íntegro pode dizer assim, olha, eu me recomendo a... Olhem para mim e me julguem, porque eu me afasto de tudo que é oculto, vergonhoso, escandaloso, astucioso. Eu estou fora.
eu sou íntegro, eu temo a Deus. Ah, que coisa boa. 7º, aleluia, vamos lá. Recusa a falsidade, é outra característica da integridade. Amado, é falso, se recuse. Salmo 24, 3-5. Sua alma a falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Então, nada de jurar dolosamente, nada de falar mentira. Mentira é do diabo. Ouçam, quando alguém conta uma mentira, está dando glórias a Satanás. Quando alguém passa uma mentira para frente, está glorificando o pai da mentira, o diabo. E a pior coisa que existe, amado, é um crente que já foi livre dele, ficar lá no reino do amor de Jesus Cristo, glorificando a parte, a falsidade da sua vida. Amém? 8ª característica da integridade: dissociação aos malfeitores. Ah, bispa, eu não ando com malfeitores. Avalie bem, no seu local de trabalho deve ter malfeitores. Quem são os malfeitores? Quem não teme a Deus, provavelmente está fazendo malfeitor. Está fazendo mal. Está fazendo mal ao trabalho, está fazendo mal para alguma amizade, está falando mal de alguém. Alguém que é malfeitor. Agora, malfeitor no mundo está assim. O mundo é cheio de malfeitores. Agora, tem malfeitor cristão em nome de Jesus, né? Mas a Bíblia diz dissociação. Pode ser que um cristão está ali inclinado e está fazendo as coisas mal feitas, está fazendo errado. Então, dissociação. Dissociação é o contrário de comunhão. Não é que a gente quer o mal da pessoa, nada, mas não tem comunhão, não dá para andar junto, não dá para compartilhar intimidades, necessidades. Não dá de ficar de ti. Dissociação. É o contrário de associação. Dissociação. Tira, sai fora. Vai passear. Ou manda o outro passear, que é melhor. Salmo. Nem para almoçar, nem para jantar, nem para tomar lanche, nem para happy hour, nem para ir ver um filme, nem para ir comer hambúrguer, nem para tomar sorvete. Não me tenho assentado com homens falsos. E com os dissimuladores não me associo. Você vê, é fácil você saber quem mente. A pessoa fala um negócio aqui, quando chega o outro, ele fala outro. Está falando uma coisa aqui, chega o outro, ele está falando outra. Ele fala uma coisa na casa e os filhos sabem, quando chega na igreja ele fala outra. Verdadeiramente honrado, enriquecido em todos os níveis, ter satisfação, ter vida abundante. Se você quer ser premiado por Deus, quer ver sua vida decolar, então, preste atenção no que Deus está lhe ensinando. Ele está procurando pessoas íntegras. Diz também o ponto 9. Última característica da integridade. Comportamento honrado. Segundo aos Coríntios 8, 21. Agora fala, não é só de você negociar correto, de você não roubar, mas você tem um comportamento diário. Tudo que você faz tem que ser honrado. Paulo diz assim: pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Alguém falou isto aqui? Mensagem aos jovens no sábado do Fundamento Cais. Ele diz: aqui dentro, amado, aqui dentro é facinho ser íntegro. Facinho. Mas Paulo diz: o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Olha, o negócio é quando você sai daqui. Eu gostei muito lá do local do fervor. Eu conhecia o lounge, eu conhecia aqui o espaço gourmet, o santuário,
sábado, que tem mais um espaço agregado a esta igreja, chama-se Espaço do Fervor. É aqui no estacionamento, diz que ferve lá. Eu não sei bem o que o nosso diácono quis dizer com isso, mas eu estou pensando seriamente em ir lá. Fervor comigo, você sabe. Somos pessoas, né, de fervor. Quando os oficiais se reúnem para orar, o fogo é aquela coisa, cai aquele fogo. Então, tem fervor aí fora, vou lá. Vamos lá, né? Então, tá bom, muito bem. Então, o que nos preocupa é procedermos honestamente, mas também diante dos homens. As pessoas que chegam e saem e entram na igreja, tem que ver ali a sala do fervor, o estacionamento do fervor, cheio de jovens orando, jovens de oração. Eu posso falar que... Não posso falar essa palavra, não. Acho que não. Não pode. Vocês não viram, né, o que é? Amém. Ela disse que, a pastora disse que eu não posso falar isso. A diaconisa também disse que não, né, Fê? Não posso isso. São jovens de fervor ali, que tem que proceder aqui dentro, uma bênção. Gostei muito quando você deu o exemplo, adorei, a igreja dança. E lá fora a igreja beija. Olha, honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Como é bom, né, olhar um jovem da igreja, um adolescente, um adulto, um solteiro, um casado, e falar, íntegro. Encontrei a pessoa em tal lugar, igual. Dura quando você ouve umas histórias, né? Na lei a gente ouvia isso. Tinha umas filhas de um pastor, de uma igreja muito tradicional, que fazia aula conosco, na academia onde nós dávamos aula. E elas iam de filha de pastor, né? Aprender a tocar teclado. E aí um dia, um outro aluno entrou, e elas estavam saindo da aula. Essas daí não são os fulanos, estudam no colégio e tal? São elas. Nossa! No ponto do ônibus elas não ficam com essa roupa. Triste, não é? Triste, não é? O que estavam querendo dizer? Que tinha dissimulação, que tinha mentira. Diante de Deus em termos, porque Deus sabe tudo, mas dentro da casa de Deus, as filhas do pastor, na aula de teclado, tinha um monte de crente também, mas depois, né, amado? Diz que elas tiravam aquela saiona, aquele uniforme, botavam na mochila, e no ponto do ônibus, era um fervor. Mas era um fervor, diácono David. Era uma coisa. Vamos lá. 1 de Pedro 2,12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, veja, tem gente sempre que vai falar mal de nós. Não é, pastora Camila? Pastora Camila me ensinou uma lição. Ela disse assim, que uma vez chegaram para ela e falaram, estão falando muito mal da pastora. Ela disse, o que estão falando? Estão falando isso. Diz que ela abriu um olhão, olhou e falou, só? É pouco, eu sou muito pior do que isso. Na carne. Então, alguém sempre vai falar, alguém sempre vai levantar. Mas olha o que Pedro diz aqui, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Um dia tem acerto de contas. E aí vão ter que reconhecer e dizer, não, é uma vida íntegra, as obras são boas. Deus seja glorificado pela sua vida. Amém? Eu quero encerrar dizendo o seguinte, a integridade de coração guia o crente em retidão e o conduz a situações gratificantes. Provérbios 11:3 diz, a integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. Amado, quem mente, quem é falso, será destruído. Você é íntegro e a sua integridade vai lhe guiar para onde Deus tem de melhor para você. Outra coisa, a integridade é mais aceitável do que sacrifícios. Às vezes a pessoa, o que eu faço para Deus? O que eu dou? Provérbios 21:3, exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Tema a Deus
que Deus aceita mais do que qualquer outra coisa que te sacrifique. E por último, a pessoa íntegra. Tcharam! Bispinho. É o nosso versículo para fechar com chave de ouro. A pessoa íntegra silencia as críticas. Pode criticar, pode criticar, pode criticar. 1 hora. Psss. Quer ver? 1 de Pedro 2, 13 a 17. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Eu não tenho medo, porque eu tenho certeza que é para louvor. Porque assim é a vontade de Deus. Olha a vontade de Deus. Que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Pode parar aí. Pela prática do bem. Amado, se você está sendo criticado, se você está sendo caluniado, e você quer se justificar, você não tem que se justificar. Você não tem que explicar nada. A sua vida, as obras, o resultado da sua vida, a sua integridade é a resposta. A palavra nos ensina que assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, continue sendo íntegro, continue sendo uma pessoa temente a Deus, continue fazendo as coisas certas, porque isso faz emudecer a ignorância dos insensatos. Tá bom para você? Já chamou todo mundo de ignorante, os insensatos, os caluniadores, os mentirosos, os espetaculosos, tudo ignorante, não entendem nada e por isso se levantam contra a sua vida e contra a minha, com mentiras. Continue. Não dê resposta, não justifique, não mande recado, não responda pelas redes sociais. São ignorantes, não merecem nenhuma resposta. E a Bíblia diz que aquele que responde ao insensato se faz tão ou mais insensato que ele. Então, a vontade de Deus é que você continue sendo íntegro, porque tudo que se levantou com você, todas as vozes contra você, serão imudecidas em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Coloca só Mateus 5:8 e acabamos. Disse Jesus certa vez, e esta é a palavra de encerramento do nosso culto: bem-aventurados, felizes, makarioi. Ai, como é bom saber grego, não é? Felizes, prazerosos, galardoados, presenteados, plenos, os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Bispo, mas os outros crentes não verão? Na glória sim, mas ver Deus agir é para os íntegros, é para os tementes de Deus. Feche seus olhos, Pai amado e bendito. Encerramos este culto hoje, Jesus, te agradecendo, Senhor, porque estamos aqui sendo chamados por Ti de bem-aventurados. Somos os limpos de coração, somos os íntegros, somos os tementes, Jesus. Somos aqueles que temos um caráter que está sendo, Senhor, lapidado, talhado, a imagem do Teu caráter, Pai. Tu estás sendo formado em nós, Jesus. Às vezes não é tão simples, tão fácil, por causa da nossa lógica, da nossa carne, dos nossos hábitos, do histórico de vida, ó Deus, do mundo. Mas o Senhor está afirmando pela palavra que a verdadeira felicidade é te amar de todo o nosso coração, desejando que toda a nossa vida, Senhor, te agrade, Pai. Nós queremos, Senhor, que a pureza, a integridade, ó Jesus, que haja em nossos corações, Jesus, esta pureza, esta singeleza, esta transparência, Senhor, esta integridade. E para isso, Senhor, a necessidade da remoção de tudo que nos pode separar da Tua manifestação, da Tua presença gloriosa. Uma vida pura e íntegra, Senhor, não pode existir sem um coração firmado em Ti, Jesus. Um coração que Te teme, que Te reverencia em tudo que vive. Por isso agora, Pai,
nós queremos dizer: sonda-nos, Pai, sonda-nos, Pai, sonda-nos, porque a partir de agora o Senhor possa encontrar entre o teu povo, Senhor, aqueles que se chamam pelo teu nome, homens íntegros, mulheres íntegras, Senhor, pessoas tementes, pessoas, Senhor, que têm pureza de coração, que são sensíveis à tua voz, que reconhecem quando erram, Senhor, que te pedem perdão, ó Jesus, que se levantam, que não ficam andando de um lado para o outro com o olhar baixo, que não desviam o olhar dos olhos de um outro irmão, Jesus, de uma outra pessoa, porque não há nada que nos desabone, Senhor. E pela prática do bem, continuamos, Senhor, fazendo, Senhor, como tu queres que nós façamos, Pai. Não mudaremos nada contigo, porque tu tens nos aprovado, nos galardoado, nos enriquecido, nos honrado, nos dado prazer em viver, nos dado satisfação em tudo que nós fazemos. Por isso, Senhor, sabemos que estamos fazendo a coisa certa. Aqueles, Senhor, que se levantaram contra alguém aqui, Jesus, com uma palavra de infâmia, ó Deus, com calúnia, Senhor, com acusações, com situações infundadas, Pai. Alguém que se levantou aqui com pressuposições, Jesus, os dissimulados, ó Deus, a nossa vida íntegra contigo os fará calar, Jesus, emudecer, Pai. Sim, ó Pai, eu porque creio. tu és o Deus que tem os olhos em toda parte, contemplando os bons e os maus. Amém. Nada te está despercebido, Pai. Sim, por isso verdade. agora, Jesus, quem entrou aqui nesta noite, precisando de um sinal, precisando de um milagre, Jesus, ó Deus, esta integridade, traz a bênção, traz o sinal, traz a resposta, traz o milagre. Galardões íntegros deste ministério, Senhor. Galardões puros desta igreja, Jesus. Amém. Mostra-te, Senhor, presente com a honra, as riquezas, a vida, a satisfação e o prazer, Jesus, na vida daqueles que são puros, naqueles que são chamados limpos de coração. São retos, em Jesus. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estenda sua mão na direção do altar. O amor de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. E aqueles que são íntegros de coração, digam amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vá em paz, vá feliz. Graças a Deus. Você precisa sair. Tchau. Tchau. Uma noite de descanso, sono dos justos. Você vai deitar, pôr a cabeça no seu travesseiro e ali um íntegro vai repousar. O Senhor dá aos seus enquanto dorme. Vá em paz, vá feliz. Volte domingo para um grande momento de celebração ao Senhor. Quem puder, louve. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Pra viver não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá,
Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo, autoridade e poder em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Deus dos cálice diante dele na terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Deus dos Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos, vão em paz, em nome de Jesus. Boa noite, internautas. Até domingo. Diga quem está ao seu lado: sem Jesus não dá para viver. Boa noite a todos.